Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos conversar com o vereador de Campinas pelo PSD, Tenente Santini. Vereador, seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição para qualquer pergunta. E completando a bancada, Rose Guglielminetti. Rose, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcão. Bom, já que pode fazer qualquer pergunta, né? Então vamos embora, né? Mas posso começar? Claro. Então vamos lá. Vereador, o senhor teve um primeiro semestre aí que foi um pouco tumultuado na Câmara de Campinas. O senhor fez várias denúncias em relação a alguns integrantes da Câmara e acabou sofrendo aí um pedido de comissão processante, que depois acabou sendo retirado e tal. Qual que é o saldo que o senhor viu dessa, primeiro, da atitude dos vereadores? E depois eu gostaria que o senhor falasse em relação às denúncias em si. Bom, o saldo para mim foi positivo, na minha opinião, né? Fizeram um movimento achando que com esse movimento me intimidariam, tentando me calar, falaram assim, faz movimento, vamos ver o que vai dar. Só que eles imaginavam que realmente eu tenho provas e documentos de todas as denúncias que eu fiz. Quando eles entenderam que realmente eu tinha, eles ficaram numa situação péssima, né? Falei, agora, vamos expor, porque todo mundo é bandido lá? Não, tem alguns bandidos lá, tem algumas pessoas imorais, tem algumas pessoas que cometem crimes lá, mas é acabar expondo o grupo, né? Que eles jogam ali em grupo. Ali são poucos vereadores que têm personalidade para jogar sozinho. Então, ele falou assim, puta, agora eu vou expor o grupo que eu defendo. Então, na verdade, não foi nem eu não sofri, né? Eu tive o prazer de receber essa denúncia, de tentarem achar um processo para me caçar, uma maneira de tentar me calar, porque eu sou a pessoa que faço o jogo contrário do sistema, do mecanismo corrupto montado em Campinas há muitos anos. Então vamos tentar ficar quieto, vamos tirar esse vereador do jogo, vamos tentar pelo menos fazer isso, para que a gente possa manter o status quo do esquema de corrupção, do esquema de tomada da cá, do esquema de acertos políticos que é feitos em Campinas, né? Agora, por exemplo, o senhor disse que lá tem vereadores que fazem grilagem de terra, tem vereadores que ficam com parte de salário dos servidores, dos seus servidores, tem vereador envolvido com roubo de carga. Ao ter as provas e não fazer essa denúncia, por exemplo, o senhor não estaria cometendo crime de improbidade administrativa? Porque eu imagino o seguinte, por exemplo, se o senhor sabe qual é o vereador que fica com parte do salário, o senhor teria que denunciar isso na justiça. Então, mas é assim, vamos lá. Por partes, né? O vereador que fica com parte do salário, a boa parte dos vereadores. Como é que eu sei disso? As pessoas vêm até meu gabinete e denunciam. Sentam comigo lá, trabalho com o vereador, trabalho em tal secretaria e funciona assim. Pelo amor de Deus, Santini, você não faça nada. Eu sei a pessoa. Eu sei que se eu fosse levar isso a fundo, bobear essa pessoa sendo intimada, eu ia expor a pessoa até a vida dela. E quer dizer que não esteja acontecendo. E não quer dizer também que eu não tenha pessoa que queira falar. Porque eu não posso usar toda a munição que eu tenho contra um governo corrupto. É uma guerra a gente está lutando. Eu tenho que soltar, eu tenho que ganhar batalhas, né? Então eu tenho uma perspectiva de usar toda a munição que nós temos, mas fase a fase, aos poucos, no momento correto. Com relação a um ato de improbidade, ou uma prevaricação minha, tem denúncias lá que, por exemplo, estava explicando antes da entrevista, tem vereador que tem ficha criminal mais suja que o Andinho. E tem. Isso é uma denúncia? Não. Isso é uma constatação. Porque onde eu posso usar isso juridicamente ou politicamente? Nenhum lugar, porque só politicamente posso usar isso, é só num desenho de destruir a imagem de outro vereador. Então eu tento não usar isso. Mas eu tenho, a gente sabe quem são as pessoas que sofreram, eles sabem também. Quem foi para a cadeia, quais os processos que eles responderam, quais são os crimes que eles cometeram. Então, tudo isso aqui são coisas que estão na justiça já. Então, não estou prevaricando não passar. São coisas que são dados, informações que grande parte já está judicializada. E as que não estão? Essas nós entramos com denúncia no Ministério Público. Então, assim, na minha parte, eu integralmente, 100% do que eu denunciei, eu consigo embasar o que não está judicializado. Eu tenho documento que prova, o que não tem documento que prova, eu tenho testemunha aqui em base do que eu estou falando. E mais, né? As pessoas que convivem com a política, que têm parentes da política, sabem que eu estou falando a verdade, né? E, vereador, como estão as retaliações dentro da Câmara depois dessa série de denúncias que o senhor fez na tribuna? O senhor acredita que consegue, de repente, passar algum projeto que protocolar? É impossível passar um projeto. É impossível passar um projeto. Nós temos acho quase 40 projetos de lei. Sendo os projetos de lei que nós fizemos, todos eles têm um viés de transparência do dinheiro público, de economia de gasto, de uma redução tributária, de projetos para a segurança da cidade,
projetos de melhoria no sistema de saúde. Não são projetos como alguns vereadores fazem. Projeto que vai sair o dia da pipoca. Não, são projetos embasados. Também tem um projeto de honrarias que faz parte. Porque dar uma honraria é atributo do vereador fazer isso, mas não é o foco do nosso gabinete. Nós estudamos, nós estamos sempre alinhados com o governo federal, sempre alinhados com a bancada conservadora e com um desenho liberal da economia e transparência e combate à corrupção. É o que eu faço nos meus projetos. Só que não vai passar nenhum. Então, algum dia, vão me criticar, o Santini fala, critica todo mundo, mas não passa um projeto. Porque para passar um projeto, você tem que fazer parte do esquema. Qual que é o esquema? Você tem que fazer parte do esquema que é a base do prefeito. Por que eu falo que é um esquema? Porque é um esquema de corrupção. Se a prefeitura é um órgão corrupto, é um órgão encruado de pessoas de má índole, de pessoas que algumas fizeram parte e fazem ainda parte do crime organizado. O prefeito está denunciado em escândalos, mais escândalos de corrupção. E eu tenho uma base que sustenta isso. Para mim, isso aqui é a mesma coisa que sou tenente da polícia defender o traficante na boca de fumo. Então, pode ser que eu não seja traficante, mas se eu defendo ele, eu faço parte da organização criminosa. Então, esse é o cenário que eu enxergo da cidade de Campinas hoje, né, da parte política. Então, eu sofro represálias ou não? Não me importa, né? Não me importa a represália, porque, de novo, eu não tenho vínculo nem apreço à cadeira de vereador. Estou lá, dentro de um idealismo, eu tenho meus negócios, eu não dependo em nada do salário como vereador, inclusive o meu salário eu dou integralmente, sempre doei todos os salários que eu recebi até hoje, porque eu tenho outras rendas, eu tenho meus negócios. Então, represálias ou não, para mim, primeiro que não me intimida, segundo que não me incomoda, terceiro faz parte do jogo deles, não me dar moral nenhuma, né? Se a gente passou um projeto, ele tem uma moralzinha que passou um projeto. Então... Mas o senhor chega a fazer publicidade desses projetos, por exemplo, nas redes sociais, falar, eu estou entrando com esse projeto de lei, mas ele não vai passar porque a base do governo vai bloquear. Mas por esses motivos, esse projeto é positivo para a cidade e não vai passar por uma questão meramente política. Não, a gente dá publicidade. Tem uma página nossa no Facebook, no Instagram. A minha página tem quase 400 mil seguidores. Todos os projetos nossos, a gente manda para vocês, inclusive. Eu faço algumas lives lá explicando todos os nossos projetos. Transparência do dinheiro da Sanasa, esse projeto agora que derrubaram, que era o projeto da ficha limpa, que já existe o projeto do vereador Cirilo. Eu estava ampliando o projeto para pegar realmente todo mundo nomeado, comissionado na prefeitura, que não passou. Por que não passa um projeto de ficha limpa para funcionários nomeados na prefeitura? Porque é do Santini, então não posso dar bandeira para o Santini. E segundo, porque existem muitos bandidos na prefeitura. Então não vou tirar o assessor nomeado pelo vereador tal, que é bandido, porque daí eu brigo com o vereador. Então vamos deixar quieto esse projeto aí e mantém o esquema corrupto. Então, se pegar meus projetos, todos eles estão nessa linha. Combate à corrupção, transparência do dinheiro, redução de imposto, mas, infelizmente, não tem interesse dessa base. Vereador, quando foi que o senhor decidiu que seria oposição ao governo Jonas? Eu já, antes da eleição, eu fui convidado pelo OAS, também fui convidado pelo prefeito. Só que eu já fazia parte do sistema de inteligência da polícia e eu participei da operação onde foi preso um integrante do PCC, do primeiro comando da capital, dentro da prefeitura de Campinas. E nessa investigação nós sabemos que existiam outras pessoas do PCC lá dentro. De lá em diante, eu falei, não tenho condição. Desse momento, só desse fato, eu falei, não tenho condição de apoiar o Jonas em nada. Foi o primeiro fato. Mesmo assim, eu comecei num desenho de independência. Eu lembro disso. Era independente, comecei a entender o jogo, comecei a ver como é que funcionava, até porque eu não tinha experiência na máquina pública municipal. Deu uns 6, 7 meses, eu entendi que o sistema era totalmente montado de beneficiar o grupo político que apoiava o Jonas. Não só benefícios corruptos, mas benefícios de favorecimento do grupo. Então, o vereador tal, indica tal, faz, ninguém trabalha, funcionário fantasma. Eu falei, não posso corroborar com um sistema falido, corrupto numa cidade com uma máquina pública inchada, com uma péssima gestão. E eu mostro com dados, com os números, por que a cidade tem uma péssima gestão. Então, fazer parte disso, eu não vou. É muito mais fácil você ser da base. É muito mais agradável, porque você realmente faz parte das decisões do futuro da cidade. Você faz realmente parte da construção do que está acontecendo. Quando você é da oposição, você não é nem convidado. Então, é um ônus, é difícil você ser da oposição, mas, ou você tem que ter lado. Não dá para você ficar no meio do caminho, que é a maioria dos políticos do Brasil. Fica sempre no meio do caminho, agradando todo mundo. Eu tenho posição, eu não estarei ao lado de bandido corrupto nunca na minha vida.
Agora, esse tipo de modelo que foi estabelecido aqui em Campinas e até em outras gestões em que você não conversa com a oposição ou você veta tudo que vem da oposição, não é uma república, né? Não é um modelo democrático, porque você pode ter oposição e é bom que se tenha oposição e que você tenha situação. Mas se o projeto é bom, poderia se votar. Mas na Câmara de Campinas a gente sabe que nenhum dos seus projetos, assim como nós temos o do Marcelo Silva e do Nelson Osley também, que não são aprovados só porque é da oposição. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, em Campinas a gente tem uma oposição, uma bancada que a gente, pelo menos os jornalistas contam aí 8 vereadores, só que essa oposição, ideologicamente, ela se divide. Você tem o senhor, me desculpe, o senhor, o Marcelo, o Nelson, e eu acho que o Vinícius Gratti, eu ainda estou tentando entender para onde que o Vinícius Gratti vai ficar, e do outro lado, que seria de direita, né? E do outro lado você tem o Pedro Torinho, o Carlão do PT, o Gustavo Peta e a Mariana Conte. Então, eu vejo uma oposição que ela é chamada de oposição, mas que ela tem um pensamento ideológico diferente, muitas vezes os projetos também, e a votação é diferente. Não dá para dizer que é um bloco integrado, né? Não, pelo amor de Deus. Nunca vai ser um bloco integrado meu com o PT, com o PCdoB, com o PSOL. Nunca vai ter nenhuma pauta ideológica que nós vamos nos alinhar. O que nós conseguimos, sem coordenação alguma, é num combate à má gestão do prefeito. Então, tanto a esquerda, municipal, como o bloco das pessoas que são dependentes, todo mundo bate nos problemas da cidade. Daí nós acabamos convergindo automaticamente nesse ponto. Mas, ideologicamente, para mim, a corrupção que o PT, embasado pelo PCdoB e o PSOL, fizeram no Brasil, e o movimento ideológico de destruição do modelo religioso, familiar, empresarial que a esquerda construiu no Brasil, ela é tão problemática quanto o modelo corrupto. Então, para mim, eles batem lá, sem alinhamento nenhum com a gente, mas eles fazem parte da destruição do Brasil e fazem parte do modelo que o Jonas criou. Eles estão sendo oposição ao PSB agora, mas foram aliados a vida inteira. Estão brigando entre eles lá, mas o PT, o PCdoB e o PSOL sempre fizeram parte de uma coligação junto com o PSB de apoio ao governo PT. Então, eles fazem parte do modelo corrupto, do modelo péssima gestão, da falência que o Brasil chegou. Então não há nenhuma conversa entre vocês? Nunca vai existir. Projeto, nada? Nada. Existe assim, né? Nem de interesse da cidade, por exemplo, tirando a ideologia, por exemplo. Se o Pedro Torinho, por exemplo, que é um vereador que eu respeito, se a gente não precisa aprovar uma assinatura aqui num projeto que é para a saúde especificamente, posso até assinar. Okay. Porque é realmente algo que eu considero o projeto muito bom, mas uma unificação para a gente fazer um movimento político em conjunto é possível. E o senhor acredita, o senhor foi eleito em 2016, o cenário nacional era um pouco mais... Eu vou fazer essa pergunta e depois a gente vai para o intervalo, tá bom? Mas a gente via em 2016 um cenário não tão à direita. A direita não tinha tanta força assim no Brasil como tem hoje. Passado aí 3 anos da eleição, passados 3 anos, a gente vê hoje uma direita muito mais forte, né? Muito presente, com o presidente da República, inclusive. Isso fortaleceu o senhor também dentro da Câmara, até para chegar a esse ponto de conseguir chegar numa tribuna, fazer aquelas séries de denúncias que o senhor fez. Também te fortaleceu esse fortalecimento da direita no Brasil todo? O vereador Tenente Santini responde isso no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje recebendo o vereador de Campinas pelo PSD, Tenente Santini. Vereador, no bloco anterior eu perguntei a respeito de como o fortalecimento da direita no Brasil repercutiu também na Câmara de Campinas e fortaleceu a figura principalmente do senhor, né? E até mesmo para o senhor conseguir ter essa postura de fazer as denúncias na tribuna, fazer a série de denúncias que o senhor fez. Como que o senhor vê isso, esse fortalecimento repercutindo aqui? Na verdade, eu já venho fazendo essas denúncias desde o primeiro dia meu lá, né? Eu tive vários fatos, vários episódios em sessões que eu venho denunciando de maneira mais esparsa. O que eu falei agora de maneira integral nessa polêmica sessão aí, né? Mas a direita no Brasil, ela tem ainda uma dificuldade, por quê? Ela não se encontra como sendo um grupo de direita, é um movimento de combate à corrupção. As pessoas acordaram, se indignaram contra o modelo corrupto do Brasil.
Agora, vereador, o senhor fala da direita do combate à corrupção, mas vamos pegar aqui as coisas que aconteceram na PSL, laranja lá, as candidaturas laranjas em Minas Gerais. Nós temos agora a indicação do presidente Bolsonaro indicando o filho dele para ser embaixador. Não é o mesmo modelo, Tem o caso não? do Queiroz. Tem o caso do Queiroz, Mas, né? Não é o mesmo modelo. Vamos lá desenhar. A esquerda, ela construiu um modelo político para roubar o país. Então, ela conseguiu colocar universidades, escolas, conseguiu colocar ministérios de porta fechada e deixou que a máquina fosse inteira roubada. Fora isso, ela criou um modelo ideológico que realmente, que, na minha opinião, destruiu todo o patamar econômico, todo o patamar das instituições brasileiras. Então, ela conseguiu dos dois lados atacar. Ela conseguiu criar uma ideologia destrutiva no Brasil de pessoas que não querem trabalhar, de pessoas improdutivas, de pessoas com conceitos de liberação de droga, por exemplo, e criou um modelo corrupto, aos dois juntos. O PSL, especificamente, ele é um partido que vem muito antigo, não é de hoje que ele vem sendo construído, tá? Então, o PSL é a direita no Brasil. O PSL tem um presidente da República de direita. É isso que eu ia te falar, porque o PSL nunca teve, inclusive, nenhuma densidade. Exato, Ele não é um nunca partido foi. de direita, né? Uhum. Aliás, não tem um partido de direita no Brasil, né? Isso é uma coisa que nós gostaríamos de construir, inclusive, um partido Mas o realmente discurso de da direita. direita de combate à corrupção, O discurso ele da tem direita de combate à sido corrupção. colocado em xeque Todos também. esses casos que você vem comentando. O que nós queremos é que seja apurado e seja preso as pessoas. Não existe proteção alguma. Né? Sinceramente, você me conhece, Rosé. Não tem modelo protetivo algum. Então, a direita é muito maior que as pessoas que estão sendo denunciadas. O movimento de direita continua. Se tem pessoas de direita que se corromperam, tem que ir para a cadeia. Aliás, tem que ficar como exemplo. O caso lá, por exemplo, do militar da Força Aérea preso, para mim tem que ser prisão perpétua ou pena de morte. Mas ali, nesse caso, eu particularmente não vejo nenhuma ligação política. Eu estou falando de questões políticas. Não. Porque assim, ele estava num avião da FAB, ele pode ser um... Você perguntou da direita, né? Mas ele pode ser um traficante que estava usando só o fato dele ter acesso para poder traficar. O que eu estou falando são de questões que estão ligadas a políticos. Por exemplo, as candidaturas laranjas do PSL de Minas Gerais. E que o ministro continua ministro, apesar de toda a denúncia. Nós temos agora a indicação do presidente indicando Eduardo Bolsonaro para embaixador. Para mim, legalmente não pode ser nepotismo, mas para mim é nepotismo. Ele só está sendo indicado a ser embaixador porque é filho do presidente. Se fosse um outro governo, não seria. A história do Queiroz. Um funcionário que ganha 10, 12 mil, 7 mil, movimentar 1.200.000 na conta dele, no mínimo, é suspeito. Tá, eu vou por partes. Questão do PSL, eu acho que tem que continuar essa investigação, tem que levantar rapidamente isso, não tem problema no Brasil, demora muitas investigações, acaba perdendo credibilidade até com a população. Tem que levantar e tem que caçar todos os deputados que estejam envolvidos ou não nesse laranjal que a esquerda gosta de chamar, né? Agora, o que eu quero pontuar para você, que o modelo do Queiroz, mesma coisa, tem que ir para cadeia todo mundo. Porque o que você denunciou em Campinas é exatamente isso que está sendo investigado com o Flávio Bolsonaro. Eu estou afirmando para você que esse levantamento tem que ser feito e tem que ser preso ou condenado ou ser tomar as medidas que tem que tomar. Não tem proteção alguma a isso. O que a direita defende é que esse modelo foi feito no Brasil e é feito no Brasil em todos os partidos e ninguém briga. Então, quer dizer, a direita não pode se corromper. Ninguém pode. Mas aí a esquerda Mas esse não é o ela discurso tem do um PT? complacente. Não estou falando que é o discurso do PT. Estou dizendo que esse é o movimento que acontece no Brasil a vida inteira e ninguém se preocupou com isso. Aqui em Campinas acontece a vida inteira. Vocês denunciaram algumas vezes. Sim, tem que a dar gente mérito para vocês. nós denunciamos. Mas não é um movimento popular. Agora, imagine se o Santista se corrompesse. Daí é um problema. Então, o outro vereador se corromper não tem problema. É aceito pela população. O que não pode é a pessoa, como a personalidade do Bolsonaro, com a defesa que ele faz, a luta que ele tem, daí O senhor acha que é personificado? É personificado a coisa. Esse é o problema. Não estou dizendo que está certo. Se for envolvido, qualquer pessoa em corrupção tem que ir para a cadeia. Porém, dos dois lados. Então, mas aí é o mesmo discurso. O discurso do senhor é parecido com a esquerda. Porque É isso que eu falei, o discurso do PT, diz é o o seguinte, Lula que roubou. que o Lula só está sendo punido porque ele é o Lula, que ele não roubou. A esquerda diz isso. Está personificando também. O Lula foi condenado. Sim, eu sei disso. O Lula foi condenado num tribunal superior e foi julgado e condenado e está na cadeia. É diferente. Então, antes do julgamento, quando começaram as investigações, quando a Lava Jato começou, o discurso do PT era justamente esse. É uma prática que todos os partidos fazem, mas agora que o PT está fazendo, a justiça está de olho. Não tem uma semelhança nesse discurso? Não acho que tem semelhança, porque é diferente. A gente não vai ser complacente com nenhum esquema de corrupção.
A esquerda continua acreditando que o Lula é honesto. O Lula livre, o Lula honesto, mas ele é um bandido. Está preso, está na cadeia, condenado, investigado, preso por um juiz. E por que, por exemplo... O momento que nós tivermos um ministro, um secretário ou um filho, qualquer pessoa envolvida em corrupção, que esteja recebendo um processo, e realmente, eu pelo menos, teria clareza e tranquilidade de falar, é bandido, tem que ir para cadeia, e tem que ficar na cadeia, tranquilamente. O que não dá é para opinião pública achar que é grave uma situação de um lado e é normal do outro, porque a gente aceitou a corrupção aqui. Vereador, o Bolsonaro só ganhou por causa do antipetismo. Então, a opinião pública... Oxi! Negativo, Rose. O Bolsonaro ganhou porque ele vem no modelo que, na sequência, foi antipetista, mas ele vem numa defesa da religião, vem numa modelo de defesa da família, ele teve voto, uma defesa do porte de arma, uma defesa do combate, combate aos bandidos. Quando você analisa o mapa de votação dele, quando você analisa o mapa de votação dele, você tem voto antipetistas, e quando você põe a religião, católicos e evangélicos, os votos dele, inclusive por causa da defesa da família e da pauta moral, muitos desses votos também é por causa do antipetismo, ou seja, o povo estava de saco cheio. Com certeza você tem foi um isso. movimento antipetista, mas também o Alckmin que quis fazer antipetismo não conseguiu. Por quê? Porque ele não tinha sustento. O Bolsonaro tem um pacote contra os bandidos, uma coisa que a população clama. É um combate à criminalidade. Ele defende essa bandeira há 30 anos. O porte de arma, tem gente que não gosta, é polêmico, mas a população quer ter o direito de ter arma. Não é obrigação, como é muitas vezes ventilado por vários órgãos de imprensa, principalmente os maiores, né? O Bolsonaro quer dar arma na sacolinha do Carrefour. Não é isso, mas é uma população que quer se defender porque ela está se sentindo insegura. O Bolsonaro defendeu, sim, e defende o modelo religioso. O Bolsonaro sempre foi contra algumas bandeiras que a esquerda defenderam de criar uma ideologia, por exemplo, a escola sem partido, dentro das escolas, dentro das universidades. Então não é somente o antipetismo, é um pacote de medidas que ele representa. Que ele pode ser bom, pode ser que ele consiga executar ou não, mas a população acreditou nesse modelo. É para ficar claro isso aqui, porque a gente ficava confundindo. Ele é o antipetista. Não, o Alckmin também era antipetista, ele teve nada por cento de voto. Agora, vereador... Mas ele quis ser, pelo menos, né? Ainda ele precisa responder aí essas questões da corrupção, né, envolvendo, porque eu acho que a direita, ela está meio perdida. Ela vem com essa pauta do novo, da nova política, mas eu estou vendo que ela está se perdendo. Eu espero, porque assim, todos nós queremos que o país ele seja gerido por pessoas honestas, que roubem menos e que façam mais pela população. Roubem, isso é de todos. Roubem menos, é verdade, que não roubem, é verdade, que não roubem. Porque a população, quando você tem o roubo, o que nós temos? Falta de médicos nas unidades de saúde, nós não temos escolas de qualidade. A gente tem um monte de problema. Vamos pegar aqui Campinas, as cidades da região, o próprio estado. Eu quero fazer uma correção, tá? Mais prejudicial do que o roubo é o mais grave. Mais pode ser punido, mas mais prejudicial do que o roubo é a falta de gestão. Qual o problema de Campinas? Uma máquina pública inchada, com pessoas, na sua grande maioria, sem qualificação técnica, sem entendimento do desenvolvimento econômico, pessoas que não entendem que, por exemplo, o aumento do IPTU, ele gera uma evasão, uma saída de indústria da cidade, o que gera um buraco de empregos, o que gera uma diminuição da arrecadação de ICMS, o que gera uma cidade mais pobre. Então, a corrupção ela é uma fatia do problema de investimento em saúde, mas o maior problema não é a corrupção. Ele é o problema mais grave. Isso aqui é a doença que tem que ser tratada aqui cirurgicamente. Mas o problema da cidade está na situação caótica da saúde, uma situação caótica da educação, uma situação caótica da infraestrutura de deslocamento da cidade, é a péssima gestão de pessoas com o viés de uma máquina pública grande, do viés contra o empresariado, de um viés de aumentar a taxação e colocar meus amigos políticos encaixando para me manter no poder. Então, um projeto de poder, não um projeto de desenvolvimento da cidade. O senhor votou favorável ao aumento do IPTU e do ITBI? Não. Quando teve? O senhor votou contrário? Esse movimento IPTU justo aí, eu fui fundador Não, desse agora, movimento, não, mas eu estou falando do primeiro projeto que o prefeito mandou. Não, nunca Você votei. Votou contra? Pelo amor de Deus, foi o que eu mais briguei, né? O aumento de IPTU. Não porque vai aumentar o IPTU no meu bolso. Eu tenho terreno, tenho apartamento, tenho casa, tem um monte de coisa. Não é isso. A questão é a retirada. Uma indústria, você que paga o IPTU lá, que paga R$1.000 por mês, aumentou para 1.100, 1.200, você sente. Na parcela, mas aumentou muito mais. Sei, exemplo, a população paga 120, 130, ele sente, ele fica bravo. O problema é a grande indústria, que já pagava 10 milhões, aumentou para 15 milhões. Sim. Inviabilizou o negócio da pessoa na cidade de Campinas. Agora, isso é um problema social. Vereador, em relação a essa história da CP, dessa oposição que você faz em relação ao governo Jonas, o teu nome é um dos nomes que estão sendo apontados como
um pré-candidato à eleição do ano que vem. A única coisa que deixa dúvida é para qual partido que o senhor iria. Seria o PSL? O teu destino é o PSL? Você refundaria o PSL? Porque no PSL nós temos, por exemplo, o vereador Edson Ribeiro, né? Eu tenho um alinhamento, todo mundo sabe, com o governo federal, com o Jair Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro. Tem uma aproximação muito grande com o governo atual lá, vários ministros que são amigos nossos, vários deputados federais que são da bancada mais próxima ao presidente, que são amigos meus de muitos anos, né? Até porque a bancada era bala, meu pai era general do Exército, a gente acabou morando e convivendo junto com boa parte das pessoas que estão no governo hoje. Existe um movimento para que eu vá para o PSL. Com certeza, se eu fosse para o PSL, o Edson Ribeiro não tem espaço para o PSL. É uma divergência monstruosa de ideologia, de forma de pensar. E para que eu vá para o PSL, já tive algumas reuniões, as minhas ponderações são, primeiro, eu tenho que ter autonomia, eu tenho que montar um modelo de compliance aqui, tenho que montar um modelo de auditoria, eu tenho que fazer uma pesquisa realmente das pessoas que lá estão, que não pode lá o PSL, pelo menos onde eu estiver, o partido que eu faço, ele não pode ser um partido onde tenha bandidos, onde tenha corruptos, onde tenha pessoas que foram ligadas à esquerda. Então, esse é o modelo que eu acredito. Então, se eu algum dia aconteça de eu ir para o PSL, não existe nada ainda acertado, nem existem conversas, porque eu sou amigo. Santini, vem para cá. Mas o Edson Ribeiro não tem espaço algum. Ok. Queria agradecer muito a presença do vereador Tenente Santini aqui no programa Entrevista Coletiva. Até uma próxima, vereador. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de poder esclarecer algumas coisas aí. Rose, valeu. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. E a você de casa, uma excelente semana. Até mais. Tchau, tchau.